Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje, testemunhar é necessário. Eu vou estar lendo lá em Hebreus 2:10. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Quando o Espírito Santo hoje falando sobre testemunhar é necessário, aí a gente vai lembrar quem é necessário nas nossas vidas, todos os dias. É Deus, é o alimento que Ele nos dá, né? Que é o pão da vida, que é o maná do céu. E aí quando o Senhor falou de testemunhar é necessário, porque tudo que Ele tem feito na nossa vida, a gente tem que testemunhar, contar, né? Compartilhar, porque vai edificar outras pessoas e também avivar a fé para elas também querer viver, né? Viver as experiências com o Senhor. E quando hoje ele falou testemunhar é necessário, testemunhar o que ele tem feito. E aí a gente pode lembrar um pouquinho da nossa semana, né? Semana que passou, que cada dia o Senhor foi dando uma instrução para nós viver, a praticar e a viver, né? Eu pude contar um pouquinho de cada dia meu aqui e no sábado contei da parte, né, do perdoar, o que me fez e quando, né, eu vivendo todo aquele momento, mas ali eu pude ver a presença do Senhor cuidando da minha vida, porque aquilo ali eu lembrei depois pensando que as outras vezes eu já fazia diferente, né? Naquela hora ali que começou a vir aquele monte de pensamento, veio algo para mim, ai, manda mensagem, fala isso, fala aquilo, mas não. Na hora eu fui buscar o Senhor, clamar Ele, falar em voz alta, falar, Senhor, vem com a tua paz, né? E foi toda aquela parte que eu contei, aquilo ali foi uma aflição. E quando hoje o Senhor me levou a meditar nesse versículo, porque aqui ele fala, ó, porque convinha que é aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ou seja, tudo é dele, né? E a gente sabe que tudo é dele e para ele. E quando ele fala aqui, ó, conduzindo muitos filhos à glória, ou seja, tudo é dele, mas ele está nos levando, nos conduzindo à glória, a glória dele, a viver a glória dele. Lembra? Eu contei minha experiência aqui de sexta-feira e foi a glória do Senhor, eu tenho aquela visão, aí depois ele ministrar, me explicar o que é aquela visão, isso é a glória do Senhor. E ele tem muito mais para nos mostrar, né? E quando, falando aqui também, né, que ele tá, ó, aperfeiçoasse por meio do sofrimento. E eu me vi no sábado, né, quando falando do perdão, de perdoar é necessário, que eu contei, né, que eu jamais imaginava que ia vir um ataque, uma batalha na minha mente sobre passado, que eu já tinha perdoado, que para mim já estava tudo certo, que já não, aquilo ali para mim me veio um baque, assim, foi uma batalha, ao mesmo tempo algo que eu me vi assim, pequena, mas depois eu analisando o cuidado de Deus comigo, porque ele falava, me coloca no lugar da sua dor, aonde estava vindo o meu desespero, Senhor, eu não quero perder tua presença, eu já perdoei, porque isso tá vindo na minha mente, então aquela hora ali foi quando o Senhor falava, me coloca o amor. E aí foi quando eu falei, Senhor, me coloca o amor de irmão. Eu preciso amar agora como meu irmão. E como que eu amo como meu irmão? Só o Senhor para trazer essa paz. E aí é exatamente isso que o Senhor fala aqui, aperfeiçoasse por meio do sofrimento. Porque ali eu me vi, né, naquele sofrimento de não querer perder a presença do Senhor, mas eu também não poderia me enganar, falar assim, Senhor, eu já perdoei e não, porque estava vindo tanta coisa na minha mente que aquilo ali foi uma prova, mas eu pude ver o cuidado do Senhor estar comigo, porque ele fala que ele vai estar com a gente na hora da batalha, né? E eu falava, maior é o que está em mim do que está no mundo, porque eu sabia que aquilo ali era uma prova, mas é exatamente isso, o Senhor estava aperfeiçoando o que? A minha fé, a minha dependência nele, porque quando o Senhor quer nos entregar mais, e lembra, na sexta-feira eu vi a glória dele, estava muito feliz, então veio uma prova para ver se eu ia parar ali, se eu ia retroceder, né, se eu ia gerar algo, porque o Senhor não trabalha quando a gente não libera perdão, e aí foi quando o Senhor fala aperfeiçoaste por meio do sofrimento,
era o Senhor me aperfeiçoando, né? Me estreitando a dizer assim, né? Vamos lá, e aí aumentando a minha fé. E aí depois eu pude ver que o Senhor tem me levado a falar com pessoas no particular sobre a fé. Que fé é a gente crer sem a gente ver. E é exatamente isso, porque naquele momento, quem que eu tinha? Era o Senhor. E eu vi nitidamente o cuidado dele. E quando hoje eu lendo esse versículo, eu falei, é exatamente isso. O Senhor estava aperfeiçoando, porque é por meio do sofrimento. E aí, olha, o autor da salvação, ou seja, por meio do sofrimento, o que eu pude falar, ver? O autor da minha salvação, eu vi Deus ali cuidando de mim, no meio àquela prova, Ele está comigo, porque na hora, eu só falava pro Senhor, Senhor, eu quero perdoar, eu não quero ter nada, eu já perdoei, mas se tem algo, me mostra e me coloca amor de irmão, porque nós temos que amar um outro, como irmãos, independente, a gente tem que amar, isso é o mandamento do Senhor. E aí eu fiquei pensando, e quando hoje o Senhor falando, testemunhar é necessário, né, e por quê? Porque quando a gente testemunha, a gente está mostrando, falando, né, do que? Da fé que a gente tem que ter no Senhor, para a gente ver o agir dele, o cuidado dele em todos os detalhes. E nisso, o testemunhar vai edificar a nossa vida também, mas a vida da pessoa que está ouvindo, se ela está ali, ela vai falar, não, se ela passou por isso e venceu, eu também vou vencer. E isso vai dar glória para quem? Para Jesus, porque toda a glória dele, quando ele fala aqui, ó, conduzindo muitos filhos à glória, ou seja, ele está nos levando, eu compartilhar aqui a minha experiência, ou seja, se cada um que está assistindo e falar assim, não, eu também vou liberar perdão, eu também não vou ficar com isso, e viver a experiência de ver o agir do Senhor, o cuidado dele, e ver que ele está na hora da luta, da prova, que a prova a gente não está sozinho, mas ele nos prova para a gente ser aprovado, para ir para um novo nível, você vai estar vivendo o quê? Quando, onde ele fala aqui, ele vai estar levando eu, você, ou seja, várias pessoas a ver a glória dele, porque quando eu tive aquela visão, eu já contei outra parte aqui, outra vez que o Senhor me fez mostrar para vocês, isso é compartilhar a glória dele, é mostrar, e por quê? Porque não é sobre mim, é sobre ele, né, como ele já inicia aqui falando, tudo é dele, tudo vem dele, então a glória é dele, mas por que a gente tem que testemunhar? Para outras pessoas, para cada um ter esse desejo e querer falar, não, eu quero viver isso também, eu quero participar disso, eu quero receber essas bênçãos, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa felicidade. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Testemunhar é necessário, ou seja, a gente não pode ficar só pra gente, porque o Senhor faz em nós e através de nós. Aí, né, eu fiquei pensando depois, Senhor, como, né, pra eu contar, e o Senhor falou, não, por quê? Não teria como eu falar sobre perdão, perdoar aqui, e falar, ó, tem que perdoar, não, porque primeiro o Senhor ministra em mim, né, quando ele me entrega o maná, ele é primeiro comigo, ele faz em mim, para depois eu vir aqui gravar. Então, quando hoje o Senhor falava, né, comigo, testemunhar é necessário, e é tão maravilhoso, porque o Senhor foi levando uma semana a gente, dando várias, como que eu falo, vários ensinamentos, para hoje ele dizer, testemunhar é necessário, ou seja, para a gente testemunhar tudo que ele tem feito, e eu tenho certeza que se você tem vindo em uma caminhada, né, vivendo cada dia o maná que ele tem entregue, você também tem experiência para contar, de falar, olha, eu era assim, o Senhor fez isso em mim, né, e contar, porque você vai contar para ajudar outras pessoas. Isso vai dar glória para o Senhor, isso é glorificar o nome do Pai, porque lembrando que, né, ele já deu o melhor presente para nós, né, ele já deu o Filho para morrer na cruz por nós, e eu vejo que nós não somos merecedoras, é pela graça dele, então ele já deu, ele já entregou, ele fez a maior entrega, e hoje ele falar, né, testemunhar é necessário, é o mínimo que a gente pode fazer, é contar as boas novas que ele tem feito nas nossas vidas, e é isso que ele está dizendo, tipo assim, o que o Senhor tem feito na sua vida, né, da mesma forma que eu tenho contado, e pense,
É simples assim, porque quando o Senhor falou que eu ia gravar o vídeo, eu falei, Senhor, mas eu quero ser simples como o Senhor é simples. E é assim que você tem que ser. É falar com o Senhor da maneira que o Senhor colocar no seu coração, porque às vezes a pessoa que você está falando, ela precisa exatamente ouvir o que você passou e que você venceu, para ela falar, eu também vou vencer. Isso é testemunhar. Isso é você contar as boas novas. Isso é você dar glória para Jesus. E aí, ele vai cada vez mais te levar a vivenciar coisas novas, né? Mostrar mais da glória dele para você contar mais. Que ele vai falar, minha filha tá dando testemunho, meu filho tá me glorificando, dando testemunho. Então, ele vai te levar a viver mais experiência com ele. E isso é tremendo, porque cada vez mais a gente vai crescendo com o Senhor. Porque depois de sábado, quando foi ontem, eu tive uma experiência com o Senhor e eu falei, Senhor, eu entendi, ontem o inimigo ele estava tentando e o Senhor me deu aquela prova, porque como Jó foi provado, mas depois como foi o fim de Jó, né? Então ontem eu pensei assim, refletindo em tudo que o Senhor estava falando comigo, e eu pude ver que em meio a tudo que eu tenho vivido, por falar do amor de Jesus, por querer falar, né, do que ele tem feito, de querer, o meu desejo é de ver todos vivendo isso com o Senhor, né, de estar buscando, de estar servindo ele. Então, quando foi ontem, eu fiquei vendo e falando, Senhor, obrigada, porque ontem, em meio a toda aquela prova, o Senhor estava comigo e não me deixou retroceder. Não me deixou retroceder, porque depois ontem eu comecei a ouvir o Senhor assim, ele falando, e eu fiquei falando para ele, Senhor, eu só quero te agradecer. E isso foi a experiência, porque eu lembrei lá, lembrando do passado, eu lembrava que quando vinha algo no meu coração, eu já queria falar, eu já queria mostrar, já queria, sabe, corrigir, eu já queria fazer com as minhas mãos. E ontem eu pude ver que eu não precisei fazer nada, aquela angústia, aquele negócio dentro do meu coração, Deus tirou e Deus foi e trouxe um amor. Deus falou, sabe, Deus me mostrou a verdadeira paz, porque falou, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu estava sozinha, eu vi o agir de Deus. Isso é porque o ataque vem sobre as nossas vidas, vem de fora, né? Vem um ataque, mas Deus faz dentro de nós, porque é só Ele que pode nos transformar de dentro para fora. E aquilo ali, eu pude ver exatamente isso, que o Senhor estava me aperfeiçoando no amor dele, na dependência dele, a ter fé por ele. E aí, quando foi ontem de manhã, eu pude falar sobre a fé, que fé é o Senhor tá nos levando a gente crer no impossível. E para isso, a gente vai passar desafio, a gente vai ter prova, mas a gente vai crescer com ele. E a gente, segredo, é na hora que vir a prova, a gente gritar por ele, chamar por ele e saber que ele vai estar no barco com a gente e que ele só tá nos levando a viver aquele momento ali pra gente ficar firme, porque cada vez que vem uma prova, é o Senhor nos aperfeiçoando a estar mais perto dele, a depender dele, a não ficar muito, falar assim, tá tranquilo, não, ele vem, move, né, eu falo que ele vem com as ondas, mas ele tá com a gente ali, fala, vamos lá, já vai passar as ondas, e assim foi o Senhor falando comigo hoje sobre o testemunhar, que a gente tem que testemunhar tudo que o Senhor tem feito, né, porque isso nós vamos estar ajudando outras pessoas a viver também, e também a participar e estar junto, compartilhando um com o outro, para poder viver e ver a glória do Senhor. Tá bom? Eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse maná, Senhor, por o Senhor já iniciar uma semana dizendo pra gente testemunhar, Senhor, testemunhar o que o Senhor tem feito, porque cada vez mais, Senhor, nós veremos, Senhor, a tua glória, o teu cuidado, Senhor, e quando somos gratos, quando testemunhando, nós estamos sendo gratos, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito, e assim, Senhor, o Senhor levará nós a viver um novo nível, a crescer mais contigo, a estar mais perto de ti, Pai, a caminhar junto contigo, Pai, a ir direto, ó Pai, rumo, Pai, a Nova Jerusalém, a viver com o Senhor na eternidade, porque cada vez, Pai, que nós passamos por uma prova, Senhor, lembramos que nós estamos contigo, Pai, nós seremos provados, testemunhamos, ó Pai, para ver a tua glória e continuaremos, ó Pai, seguindo de passo a passo, Pai, porque o Senhor fala na tua palavra, Pai, que não há impossível, ou seja, não há prova, ó Pai, que nós
nós não vencemos, se estamos ligados, conectados contigo, que nós possamos ouvir a tua voz, Pai, para a hora que vier uma batalha, um ataque ou uma prova, nós sabemos discernir o que é, Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, discernimento para a gente saber se é uma batalha, se é um ataque, mas lembrar, o Senhor está conosco em todo o tempo. Assim é minha oração, Pai, que o Senhor abençoe a cada um, que cada um compartilhe as suas experiências, testemunhe, Pai, e dê glória para ti, Pai, para que o seu nome seja glorificado em todo o tempo. Assim é minha oração, eu te louvo e te agradeço por cada um, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida, uma ótima tarde, se inscreva, compartilhe e abençoe suas vidas, tchau!